Bom dia, pessoal, tudo bem? Glória a Deus, estamos aqui em mais uma aula da nossa escola bíblica. Louvado seja Deus. Primeiramente, eu queria agradecer muito vocês que estão assistindo às nossas aulas. Já temos vídeos aí no nosso canal do YouTube, Ebenezer Riacho, tá? Riacho Grande. Já temos vídeos aí com mais de 400, 500 visualizações na nossa escola bíblica dominical. Então quero agradecer a vocês por essa participação. Agradeço em nome da nossa igreja, Ebenezer, do Bispo Domingos, da pastora Miriam, da pastora Marli, que é a superintendente, né, da escola bíblica, todos os coordenadores e professores, tá? Nós agradecemos muito vocês por estarem participando. Amém? Glórias a Deus. Primeiramente, vamos orar também antes da aula. Amém? Senhor Deus, ó Pai, Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai querido, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, Papai. Nós queremos aprender da Tua palavra. Papai querido, que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui conosco, Papai, para nos ensinar a mim e ensinar a todos que estão assistindo, Pai, participando desta aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o tema da aula de hoje é um caráter em harmonia com Jesus Cristo. Olha aí. É um tema muito complexo, muito difícil de se falar. Caráter é muito complexo, mas eu acredito que nós vamos aprender através da Bíblia hoje um pouquinho da transformação que Jesus Cristo causa na nossa vida. Amém? Então quero ler com vocês. Pega a sua Bíblia aí, Romanos 12, versículo 2, tá? Vamos lá? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glórias a Deus. Então ele fala, não vos conformeis com este mundo. O que significa isso? Não tomeis a forma do mundo, né? Então nós temos que nos renovar. Renovar através do quê? Através do entendimento. Amém? O entendimento nós só transformamos ele quando aprendemos alguma coisa. Amém? Então que nesta manhã nós venhamos aprender aqui sobre o caráter e a harmonia com Cristo, tá? Então, para a gente começar, o que é caráter? Né? Então, caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo, né? Então, resumidamente, nós podemos dizer que o caráter tem muito a ver com a índole do indivíduo, tá? Então, tem muito a ver com a moral do indivíduo. Então, mas o que é moral, né? Moral é o conjunto de regras adquiridas através do quê? Da cultura, da educação recebida, da tradição, do cotidiano. E essas coisas orientam o comportamento humano. O comportamento humano através do quê? Intenções, decisões e ações, tá? Que são distinguidas como próprias e impróprias, tá? Então nós entendemos aqui o que é o caráter e também o que é a moral, que a moral também é muito importante para definir o caráter, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos de atitudes que refletem o mau caratismo, tá bom? Vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Pessoa que mente de propósito. Bom, mentir já é pecado, né? Mas a pessoa que é mau caráter, ela mente de propósito, ela tem prazer de mentir. Não é? Ela faz isso constantemente e não se arrepende. Né? Então esse é um exemplo de mau caratismo, tá? Segundo, a traição, né? Nós temos aí a traição de casamento. Quando a gente fala de traição, a maioria das pessoas já pensam naquela questão de traição de casamento, né? Mas não existe só a traição de casamento. Existe a traição de confiança, né? Traição da amizade, a traição no trabalho, né? Falar mal pelas costas, fofoca. Tudo isso são evidências de falta de caráter, tá? Terceira, dívidas.
A pessoa mau caráter, ela pega emprestado com você sem ter a intenção de pagar, né? Vai lá, ó, principalmente familiares. Eu vou pegar um dinheiro emprestado com meu primo, é família, né? Se eu não pagar, ele vai entender. Não é bem assim. Não é bem assim, tá? Isso significa que a pessoa não tem um caráter muito bom, tá? 4. Tratamento diferenciado. Mas, Michael, o que você está querendo falar com isso? É um comportamento interesseiro, sabe? Aquela pessoa que trata melhor algumas pessoas que podem lhe oferecer algo em troca. Ou a pessoa tem muito dinheiro, a pessoa trata ela melhor porque tem dinheiro, ou a pessoa pode oferecer um emprego melhor, algo do tipo, tá bom? 5. Manipulação. A pessoa que é mau caráter, ela pode ter essa característica de manipular situações. E vai mais a fundo ainda. Ela não manipula só as situações, ela manipula as pessoas. Tá certo? Ela combina essas coisas. Ela manipula situações através das pessoas. Não é? E o que ela visa? Ela visa driblar vontades e regras para favorecimento pessoal. Isso é mau caratismo, tá bom? 6º exemplo. Falta de palavra, né? Como é ruim a gente lidar com pessoas que não têm palavra, sabe? Que falam as coisas, mas não cumprem, falam da boca para fora, assumem compromissos. Só que ela já assume os compromissos com a intenção de não cumprir os compromissos. Então isso significa que a pessoa ela tem um mau caráter, tá? Enfim, gente, se nós formos descrever aqui, os exemplos serão muitos, mas vamos parar por aqui só para a gente exemplificar, tá? Agora vamos ver um exemplo de bom caráter. Não, vamos ver vários. Pensa comigo, todos esses que nós citamos aqui, o contrário. Tudo que é o contrário disso é um bom caráter. A pessoa que tem uma boa palavra, uma boa firmeza na palavra, né? A pessoa que não mente, a pessoa que não trai a confiança, que não trai no casamento, tá certo? A pessoa que ela até pega emprestado, mas ela faz de tudo para pagar. Se ela não consegue pagar, ela pelo menos está justificando e correndo atrás para pagar, tá certo? Aquela pessoa que trata todo mundo igual, independente da cor, independente se tem dinheiro, independente se oferece algo, né? A pessoa trata todos iguais, tá bom? Essa pessoa de bom caráter, ela não manipula nada para interesse próprio, né? Então, nós vemos aí alguns exemplos de bom caratismo também. Amém? Ter um bom caráter significa ter uma vida agindo pelo bem pessoal de si mesmo e pelo bem interpessoal, que é o bem das outras pessoas também, tá? A pessoa que tem um bom caráter, ela pensa muito no próximo. Nós vamos ver isso também através da Bíblia. Nós estamos fazendo uma introdução. Então, eu vou falar uma coisa aqui que é muito forte, né? Para se ter um bom caráter, veja bem, preste bem atenção. Para se ter um bom caráter, requer coragem, honestidade e lealdade consigo mesmo, principalmente. Mas, Mike, por que lealdade consigo mesmo, principalmente? Porque quando nós agimos bem, nós é que somos mais beneficiados. As pessoas são beneficiadas, sim, mas nós somos muito mais beneficiados por agirmos bem. Né? É assim que nós conseguimos deitar na nossa cabeça no travesseiro, que nós conseguimos dormir bem com a consciência tranquila, não é? Sempre fazendo o que é correto. E preste bem atenção, vou colocar um negrito aí. E não o que é conveniente, é fazer o que é correto e não o que é conveniente. Em muitas situações, a pessoa de mau caráter, ela faz o que é conveniente para alguma situação,
mas não o que é correto. A pessoa que tem um bom caráter, ela faz o que é correto, independente da situação. Mesmo que ela perca com isso, mesmo que ela sofra com isso, mas ela vai agir da forma correta. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Então, algumas pessoas até afirmam que o que é realmente atraente no ser humano, além da mera aparência física, é o caráter. Né? Como é bom, irmãos, conviver com pessoas que têm bom caráter. Nossa, como é ruim você estar vivendo com uma pessoa e de repente você ser pego de surpresa e descobrir que a pessoa era um mau caráter. Nossa, como é ruim, irmãos. Então, isso é coisa que nós não podemos desejar para ninguém. Né? A Bíblia fala, nós vamos falar sobre isso, que nós devemos nos comportar com as pessoas da maneira que nós desejamos que as pessoas se comportem com a gente. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Então, a Bíblia nos ensina a termos um bom caráter. A Bíblia nos ensina. Houve apenas um caráter perfeito, sem erro, né? Que foi Jesus Cristo. Ele tornou-se um grande exemplo, um exemplo a ser seguido por todos nós, né? Nós devemos nos esforçar diariamente para seguir o exemplo supremo do nosso Salvador Jesus, né? Então Jesus, ele demonstrou ter virtudes da verdade. Lá em João 14, 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, em Jesus não há mentiras, não é? Em Jesus não há mentiras, tá bom? Ele ensinou a sermos justos, a justiça. O João 8,7, lá naquela passagem, que as pessoas estavam tacando pedras naquela mulher, né? E Jesus, ele se intromete naquela situação, né? Ele se intromete naquela situação e ele diz assim: olha, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ali ele fez justiça. Ou seja, eram pecadores jogando pedra em uma pecadora. Pô, peraí um pouquinho. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus fez justiça, né? A benevolência de Jesus. O que é benevolência? É fazer bondade para as pessoas, né? Quantas pessoas Jesus ajudou quando ele passou por aqui? Quantas pessoas Jesus ele curou, né? Quantas bondades Jesus operou na vida daqueles, né? E o autocontrole de Jesus? Aí você pode estar se falando aí, mas Jesus era Deus? Não, mas Jesus ele veio como homem. E como homem ele sentiu tudo o que nós sentimos, né? Todas as tentações, né? Lá em Hebreus 4,15, vamos ler? Livro de Hebreus 4, capítulo 4, versículo 15. Vamos lá? Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, né? Então, ele nos deu o melhor exemplo. Foi Jesus que nos deu o melhor exemplo, né? E ele também ensinou isso. Ele ensinou. Vamos ler em Mateus, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, o que você quer que os homens façam para você, faça você a eles, né? Nós não podemos cobrar de ninguém o que nós não fazemos, tá certo? Tá bom? Então Jesus ensinou isso daí. Então, gente, para nós sermos transformados pela palavra, né?
um ponto muito, muito forte, e um ponto que deve ser estudado e observado, são os nossos pensamentos. E aí está um campo muito perigoso, tá certo? Muito perigoso. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos manter pensamentos dignos. Manter pensamentos dignos é essencial para o desenvolvimento de um caráter bom. Vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que coisa maravilhosa, glorificado seja Deus, né? Então o pensamento, gente, é a semente da ação. Toda ação provém de um pensamento. Tá certo? Ou seja, nós praticamos muitas vezes o que pensamos. Nós praticamos o que pensamos. Não é fácil. Não é fácil. Porque o nosso corpo é pecaminoso e nós temos que filtrar os nossos pensamentos. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós podemos definir a seguinte situação. O homem, prestem bem atenção, o homem não é o que ele demonstra ser pela sua aparência, tá? O homem não é o que ele aparenta ser, pelo visual. O homem não é o que ele aparenta ser visualmente. E nem o que ele confessa ser com as palavras. Prestem bem atenção. Não se define o homem pelo visual e nem pelas palavras. O que nós podemos definir o homem? Pelas suas atitudes. Não é o que ele tem, é o que ele é. Tá certo, irmãos? Então, os pensamentos moldam o nosso caráter. São as atitudes que mostram quem nós somos. Tá bom? Então, Jesus, ele sabia que uma mente dominada da maneira correta e pensamentos e tendências ruins seriam combatidos. Vou voltar. Jesus sabia que uma mente dominada da maneira correta, pensamentos e tendências ruins seriam combatidos. O mau ato seria minimizado. Então, nós temos que trabalhar muito a nossa mente. Nós lemos o versículo, tema da aula, renovai-vos o vosso entendimento. Renovai-vos a vossa mente. Tá certo? Então, a mente é um campo que nós precisamos trabalhar para que nós venhamos moldar o nosso caráter. E como nós moldamos a nossa mente? É com o entendimento. E nós, principalmente com o entendimento da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos tornar Deus o centro do nosso pensamento, tá? Toda mudança, gente, vem de dentro para fora. Ninguém muda, veste uma roupa lindíssima, quer dizer que as atitudes mudou. Não. A mudança que Deus quer fazer em nós é de dentro para fora. Está aí o caráter. Deus muda caráter. Deus transforma caráter. Aquele que era mau caráter, se deixar ser trabalhado por Jesus Cristo, pela palavra do Senhor, ele pode ser transformado, ele pode ter o seu caráter transformado. Se a pessoa traía, não trai mais. Se a pessoa mentia de propósito, não mente mais. Tá? Vamos ligar as coisas. Amém? Assim, todos nós que temos um encontro com Cristo, estamos em processo contínuo de transformação. É contínuo, gente.
Aqui nós podemos falar sobre a santificação. Né? A santificação ela é contínua e ela vai até o final da nossa vida. Tá? Deus vai trabalhando em nós para nos tornar santos. Glorificado seja o nome do Senhor. E isso também o caráter faz parte. Tá? É renovando a nossa mente com a palavra de Deus que nós teremos força para mudar o nosso caráter. Tá? Um grande segredo de mudança de caráter é que nós devemos vencer o mal. O mal que está dentro de nós mesmos. Essa é a maior luta do ser humano. Do cristão, que aceita, né? Que ele reconhece que ele é ruim e que ele precisa mudar. Né? Então essa é a maior luta. Nós devemos conquistar a nós mesmos. Você já pensou nisso? Nós devemos conquistar a nós mesmos. Né? Quantas vezes nós queremos fazer o bem e não fazemos? Né? Quantas vezes nós sabemos o que é certo fazer e fazemos o errado? Não é? Então nós precisamos lutar contra nós mesmos, conquistar a nós mesmos para termos nosso caráter transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E isso nós só poderemos fazer com a ajuda da palavra de Deus e com o auxílio do Espírito Santo do Senhor. É por isso, irmãos, que nós devemos sempre estar orando, pedindo para que o Espírito do Senhor esteja conosco em todos os momentos, nos orientando em tudo e a todo momento. Amém? Lá em Romanos 12, ele dá várias dicas, né? Várias dicas do que nós podemos fazer. Eu só vou ler e já estamos caminhando para o final da aula, tá? Romanos 12, do 9 ao 20. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha os conselhos aí para um bom caráter. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades uns com os outros, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Olha que difícil, né? Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Glórias a Deus. Então aí estudamos, né? Chegamos ao fim da aula. Que Deus possa abençoar a todos nós. Não é porque estou aqui dando aula que eu sou o expert, né? Nós estamos aprendendo, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor, que você possa ter aprendido nesta aula, que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos da Bíblia. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos pessoas de bom caráter, sermos bons com todos, principalmente com nós mesmos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos por esta aula maravilhosa. Peço ao Senhor que abençoe a cada um que assistiu essa aula.
Pai, em o teu santo nome, Pai, nos ajuda a superar nossas dificuldades, nos ajuda a alcançar a santidade, porque o Senhor é santo. Pai, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.